Olá, meus amores! Que bom estar aqui essa semana, porque semana passada não deu pra aparecer, não é mesmo? Que estava bem bugado pra fazer live. Então deixa só eu anotar aqui que daqui a pouco eu estou esperando o Meg chegar pra gente começar esse papo dos ciclos lunares e a nossa personalidade, né? Deixa eu só fazer o comentário aqui. Incentivo. Enquanto isso, vocês podem ir convidando outras pessoas para virem para cá, para esse papo que a gente vai ter sobre os ciclos lunares externos, internos e taxas de caráter. Vai ser nós duas a falar sobre ciclos lunares e personalidade. Essa live vai ficar salva aqui para vocês poderem ver depois também. E quem está vendo no salvo, passa um pouquinho para frente para depois que a Meg estiver aqui, para você poder do começo, não precisar passar por essa fase aqui que a gente está estabelecendo as coisas, não toma? Oi! Nossa, tá dando eco. Tá. Deixa eu ver se Aqui eu consigo botar o fone aqui e melhora. Tá. Eu não sei se é porque você está acompanhando a live em outro dispositivo e de repente foi isso, né? Não sei. Hoje vai dar, né, Lou? Sim, já deu, já estamos aqui. Legal. Feliz de ter chegado Deixa eu aqui. botar aqui. Ah, pronto. Você tá me ouvindo bem? Tô super. Ótimo. Melhorou agora com o teu fone, viu? Ótimo. Ah, fone sempre melhora o som. Aham. Bom, eu convidei a Meg e aí vou explicar para vocês o porquê. Estou fazendo toda semana as lives falando dos desafios, né, da vida. Só que eu notei uma coisa que tem uma energia um pouco diferente a palavra desafio e a palavra incentivo. Porém, ambas dizem a mesma coisa, né? Então, eu queria trazer essa possibilidade aqui para as pessoas que eu convido para fazer essas lives junto, de incentivá-las a falar sobre os assuntos que eu trago aqui. E um dos assuntos que eu incentivei, no caso a Meg, a falar, que é exatamente o que ela fala, que ela é analista corporal, e ela usa muito essa questão dos ciclos lunares externos e internos também. E como que muitas vezes a gente precisa olhar para cada traço de caráter, de personalidade, para a gente cuidar dele de acordo com cada ciclo, né? Eu não vou falar tanto, porque assim, eu sou uma pessoa que estuda sobre, mas analista corporal ainda não. Um dia eu chego lá. Mas assim, eu queria trazer isso porque isso super tem a ver com intuição, isso super tem a ver com arte, isso tem a ver com tudo, todos os temas que eu trago aqui. E eu escolhi também mudar o nome de desafio para incentivo, porque desafio normalmente traz um certo peso, né? Quando a gente pensa na palavra. E incentivo não, é mais um convite a que algo seja feito. E como a gente estava conversando como pessoas que se utilizam da análise corporal, a Meg estava me falando antes da gente entrar aqui, ela, eu tô fazendo um café aqui para alimentar a minha oral para live, porque ela precisa ser cuidada. Eu falei, então, eu tava fazendo a mesma coisa. Então, eu botei um casaquinho e antes de aparecer aqui, eu também tirei uma soneca para cuidar da minha oral, para ela aparecer aqui. Então, sem mais delongas, vou deixar aqui a Meg se apresentar, dizer um pouquinho quem ela é. E a gente vai começar esse papo, que deve durar aí no máximo 1 hora. Então, fica à vontade, Meg. Faz teu nome.
Legal, Lou. Então, eu sou nascida Magda Hilda de Borba, aqui nas redes sociais estou como Mag Borba, né? E eu sou mentora de pessoas, né? E trabalho com. Eu sou especialista em alto desempenho e utilizo uma das ferramentas que é a análise corporal para entender o funcionamento de cada pessoa. O que que acontece? O nosso corpo, ele traz informações do que a gente viveu do 0 aos 5 anos com papai, mamãe, em casa. Então, tudo que a gente viveu lá atrás, na nossa primeira infância, traz uma informação no nosso corpo, né? Então, nós passamos por 5 fases, por 5 grandes emoções nós vivemos, né? Então, nós estamos falando aqui que nós somos orais, né? Então, isso tem a ver com o que a gente viveu lá no nosso, na nossa fase de amamentação com a mamãe, né? Então, o que que acontece? Nós passamos por um processo chamado mielinização. O que que é a mielinização? É quando a gente ainda não tem nessa fase de 0 aos 5 anos o controle do nosso corpinho, e aí a gente vai tendo, então, conforme a idade vai avançando, a gente vai tendo esse controle. Esse processo se dá ao nome dele de mielinização. Então, o que que acontece? Quando o bebê está na fase da gestação dentro da mamãe, a primeira emoção forte que o bebê sente é a da rejeição. Por que, Lô, que o bebê sente isso? Porque a mamãe manda fluxo sanguíneo para o bebê de acordo com o que ela está vivendo e movimentando do lado de fora. Ou seja, o bebê, quando ele sente que aquele útero, que é o mundinho dele, está desconfortável, é como se ele sente, ele tem essa sensação de que ele está incomodando, ou seja, estão me rejeitando, esse ambiente não me quer aqui. E aí, o que que a mente do bebê faz? Manda uma informação para o corpo, fica paradinho. Porque se eu fico paradinho aqui dentro, eu não me movimento, o útero não, eu não incomodo o útero não me incomoda, ninguém incomoda ninguém e eu fico aqui confortável. Então, o que acontece? O bebê fica jogando todo o fluxo de energia para a cabeça, certo? E aí acaba não desenvolvendo tanto o corpo. Isso na fase adulta traz uma habilidade e também uma dor, por assim dizer, que é realmente a dor da rejeição e a habilidade do raciocínio lógico, da criatividade, da capacidade de resolução e de criação de coisas do zero. Se a gente fosse falar em termos de personificação, o Mark Zuckerberg, Steve Jobs, esses grandes nomes da tecnologia, eles tiveram mais do que outras pessoas, eles tiveram essa emoção muito forte lá atrás, né? Pessoas como tem a testa assim, como essa que vos fala, isso aqui é dessa fase de que a gente viveu, porque na verdade a gente jogou bastante, né? Energia. No meu caso, o meu corpo traz que eu vivi isso 15% dentro do útero da minha mãe, né? Então, o nosso lado criativo vem dessa fase e também a rejeição vem desse momento. Então, esse é o primeiro momento que a gente sente, isso é a nossa primeira sensação enquanto ser. Logo depois a gente entra na fase da amamentação. O que que acontece na fase da amamentação? O bebê se comunica com a boca. Ele chora para comer, ele chora para mamar, ele chora para dormir, tudo ele chora. E muitas vezes ele chora e a mamãe não está entendendo o que ele quer. E taca a mamadeira, taca a chuquinha, taca chupeta, tudo coloca na boca do bebê para o bebê parar de chorar. E às vezes o bebê tá com uma etiqueta no tip-top que tá coçando, não é comida. Então ele sente que a comida é gostosa, mas ele ainda sente esse desconforto. Não estão me atendendo aqui. Tá ruim isso aqui, me esqueceram aqui no berço. Tá ruim, tá agoniando. Só que ele não sabe se expressar, ele só sabe chorar. Né? Então, o que que acontece? Nessa fase, a emoção que o bebê sente é a emoção do abandono. Ele sente que a necessidade dele não foi atendida, né? Então, ele se enxerga abandonado ali naquela situação. E para compensar esse abandono, para ele tentar contrapor isso e sair desse desconforto de abandono, o bebê desenvolve a habilidade de comunicação. Então, na fase adulta, são as pessoas extremamente comunicativas. São as pessoas que se conectam, que têm uma sensibilidade com as pessoas, justamente porque precisou, é como se fosse um mecanismo de sobrevivência que a mente encontrou, certo? De sobreviver.
né? Para ele não se sentir abandonado, a gente fala muito com as mãos, com os olhinhos. Essa que vos fala é o meu primeiro traço de personalidade. Eu tenho 30% de oralidade e é o meu corpo que me informa esse percentual, né? Eu também passei por uma análise com um analista e foi checado, foi conferido que o meu corpo, essa emoção, eu passei por ela em 30%, né? Eu Então, também passei em 30%. Porém, não é meu primeiro traço. então, e isso faz diferença, tá, Lou? Faz diferença, porque no meu caso, o meu principal sentimento ruim é o abandono, né? Então, eu e outras pessoas que têm esse traço muito alto, na pandemia fomos os primeiros que sofremos. Por quê? Porque o isolamento não fez bem para nós que somos orais. E aí, o que que a gente fez? A gente foi para comida, a gente foi para os vícios, a gente foi ocupar a nossa boca. Porque aqui a gente sente uma coisa ruim. Na realidade, nada mais é do que a falta do colo da mamãe que a gente sente aqui, esse aconchego. Isso que está muito gravado na nossa mente inconsciente, certo? Então, para a gente preencher isso, a gente acaba preenchendo com comida, com bebida, principalmente num caso de isolamento. Então, nós que temos o primeiro traço de oral, não servimos, por exemplo, para ficar trancados dentro de apartamentos ou então para ficar dentro de uma sala corporativa trancada. Nós precisamos do toque humano, né? E a informação que a nossa mente mandou para o nosso corpo é: corpo, seja molinho, seja fofinho, seja agradável. É por isso que eu faço muita academia e eu nunca vou ficar extremamente definida, porque o meu corpo tem esse convite de ser agradável, de ser fofinho, molinho, como se eu fosse um bebezinho agradável para a pessoa pegar no colo e não me abandonar. E se a gente for falar em personificação desse traço, o Jô Soares seria essa pessoa. Por quê? O Jô Soares, além dele ser bem fofinho, todo gostosinho, todo vontade de pegar ele no colo, ele tem uma cara de bebê. Ele é um senhor, né? Ele já é uma pessoa bastante de idade, né, avançada, e ainda assim ele tem aquela cara de bebezão. Por quê? Porque foi essa a informação que a mente mandou para o corpo dele. Além disso, quando alguém vai lá ser entrevistado por ele, ele bota a mão na pessoa, a pessoa bota a mão, é contato. O oral gosta disso, de muito contato, né? Então esse é o segundo traço. O terceiro traço que se forma lá nessa fase da mielinização Eu é só justamente... queria só dizer uma coisa. Eu como meu segundo traço ali é o oral, eu tenho essa questão também, tipo, o meu primeiro traço é a rigidez, que eu acredito que é o que você vai falar agora. Não, é o Putz, masoca, depois você vai falar o rígido, tá? O que acontece pra mim eu posso até engordar um pouquinho, ficar mais fofinha e acolhedora, mas eu não perco definições corporais. por conta do teu primeiro traço Exato. sendo Eu é não o último perco. Eu forma, posso, exatamente. eu posso emagrecer ou engordar. Eu sempre Sempre vai terei ficar uma com o coxa estereótipo de definida, um quadril definido, uma cintura definida. Eu sempre tenho isso, não importa muito. por isso, por conta desse teu primeiro traço. Então tem diferença de ser o primeiro ou do segundo, né? E o terceiro que se forma lá nessa fase é quando a criança começa a entender que o mundo não é mais só papai e mamãe e que ela é engraçadinha, ela percebe que ela faz coisas que chamam atenção. Então, o que acontece nessa fase? Nessa fase é justamente aquela fase que a criança começa a fazer umas gracinhas e daí a mamãe vem: faz, Joãozinho, de novo pra titia ver como tu fez de manhã. Daí a mamãe te dá um chocolate. Aí a criança faz de novo aquela e chama atenção. A tia ri, a mamãe fica feliz, ele ganha chocolate. E aí ele percebe que ele consegue negociar as coisas. Então, esse traço nessa fase é a habilidade da negociação. Ele percebe que quando ele faz alguma coisa para alguém, ele ganha alguma coisa em troca, todo mundo ganha algo e ele fica então contente. E aí, então, é esse o superpoder desse traço, a habilidade da negociação. Mas o que que acontece? Nessa fase, a criança não sabe exatamente repetir todas as mesmas coisas. Aí chega a noite, o Joãozinho vem de novo para a mamãe e a mamãe diz: faz agora aquilo que tu fez de manhã para a mãe, de tarde para a tia, faz com o papai. A mãe vai te dar outro chocolate. O Joãozinho faz e não ganha, porque ele não fez exatamente como a mamãe queria. Então, a mãe: não vou te dar o chocolate, não era assim para fazer.
E aí o que que ele sente? Engano, manipulação. Me enganaram, me manipularam. Estão mentindo para mim. Então, é a dor desse traço, a dor dessa fase da nossa personalidade é a dor do engano e da manipulação, né? E aí, o que que acontece? As pessoas que têm esse traço de caráter, elas têm o corpo um pouco mais triangular, são maiores em cima, a cabeça também é um pouco triangular. Isso aqui, ó, é bem, né, mais até do que eu. Eu tenho 17% desse traço, mas não é tanto. Então, o que que acontece? Essas pessoas são extremamente conectoras, elas conseguem conectar as pessoas, assim, muito facilmente, né? Então, de personalidade, né? A gente poderia falar do Faustão. O Faustão, além dele ter um tronco maior do que as pernas, ele parece realmente ser um triângulo invertido. O Faustão é um cara que ele consegue entrevistar no mesmo palco o presidente da República e uma funkeira e arrumar assunto entre eles. Então, ele consegue conectar, ele consegue colocar essas pessoas em contato e super alegrar o nosso domingo por muitos anos, né? Justamente porque ele tem essa habilidade muito grande. Então, esse é o nosso terceiro traço de personalidade. O O quarto psicopata. exatamente. Os nomes Tallow e Público, né? Não tem nada a ver com o que a gente viu nos filmes, tá? Isso é da psicologia, do início da psicologia, quando Freud, né, determinou alguns termos dentro da psicologia, então ficou esses nomes, né? O primeiro traço é esquizoidia, o segundo oral, esse terceiro, então, é psicopata, que não tem nada a ver com a psicopatia que a gente vê em filme e novela. É apenas um nome técnico dentro da psicologia. O quarto traço se forma quando o bebê começa a precisar ser desfraldado e o papai e a mamãe muitas vezes tiram a fralda antes da que a criança tenha controle do esfíncter anal. Então, o que que acontece? A mamãe tira a fralda, a criança faz na casa, enfim, faz ali onde não deveria fazer, e a mamãe fica braba e, Joãozinho, você fez cocô de novo aqui, a mamãe já falou, tem que pedir pra ir no banheiro, e briga com ele, e chama atenção, e o Joãozinho pensa, tô sendo humilhado, fiz cagada, não, tô desagradando o papai e mamãe. Literalmente fiz cagada. Literalmente é essa informação que essa criança sente e traz ao longo da vida. Então, o que que acontece? São pessoas com corpos extremamente quadrados, porque precisaram nessa fase fazer muita força e aguentar essa pressão. Inclusive, o bumbumzinho das pessoas são mais para dentro. Então, as pessoas, às vezes, a gente vê que parece que o corpo é um tanto proporcional, mas chega para olhar o bumbum, parece que o bumbum é para dentro, é dessa fase, porque precisou segurar o bumbumzinho para dentro para não sair o cocô e ele não fazer na calça. E aí o que que acontece? A dor que ele sente é da humilhação, porque ele está sendo humilhado, estão chamando atenção na frente da visita, estão chamando atenção na frente de uma festa, e ele não se sente bem por isso. E aí o que que acontece? Ele se sente humilhado. E para não se sentir humilhado, para ele tentar segurar esse cocôzinho dentro dele até que ele chegue no banheiro, ele cria métodos, rotina, do tipo, eu preciso ir até o banheiro, vou desviar desse móvel, vou ali, vou aqui. Então, acaba sendo calculador, planejador. Na fase adulta, é essa habilidade que essas pessoas têm, essas pessoas mais quadradas. Elas têm rotina, elas têm método, elas têm constância, né? E se a gente falar de personalidade, a Dilma Rousseff seria a personificação desse traço. Porque ela, além de ser toda quadradinha, ela não sabia sair do script. Quando perguntavam ao vivo uma coisa que ela não estava preparada, ela falava merda. Que é o que esse traço faz quando ele está perdido. Ele não sabe improvisar, porque ele precisou a vida inteira segurar ali, né, para não fazer cacaca. E aí, então, eles não conseguem sair da rotina, não conseguem sair do script. Então, esse é o quarto traço de personalidade que se forma. O último traço é quando a criança começa ali a partir dos 3 anos e meio a ter sensações corporais diferentes. Ela toca aqui, 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 nada ela sente. Quando ela toca lá embaixo, ela sente um choquinho mágico. Ela não sabe o que que é, mas ela sente que tocar lá embaixo é gostosinho. E aí nessa fase também papai e mamãe pegam no pé. Não, não mexe aí, não pode. Ela entende que existe alguma coisa ali, mas ela não sabe o que que é. Ela só sabe que ali é uma coisa diferente daqui, daqui, daqui. E além dessa sensação corporal, no mundo externo, ela começa a ver que o mundo é feito de dupla. Papai tem mamãe, titio tem titia, vovô, vovó. Quem eu tenho?
Então, aí, nessa fase, a criança começa a desenvolver um par mental com o progenitor do sexo oposto. Os meninos com a mamãe e as meninas com o papai. E aí, o que que acontece? O papai chama a menina de princesinha e a gente fica... Ai, sou princesinha do papai, ele é meu par. E aí, o que que acontece na hora de dormir? A princesinha não dorme com o papai, quem dorme é a mamãe, a rainha, né? E aí a menina percebe que tem alguma coisa estranha, porque papai me chama de princesinha, mas não sou eu que vou dormir. Aí a princesinha no outro dia chama, papai, vamos brincar? Não, agora o papai tem que trabalhar. De novo, ela não está sendo escolhida. De novo, o papai tem alguma coisa melhor para fazer do que brincar com a princesinha. Aí outra hora chama de novo, não, agora o papai vai pro futebol. Voltou? A princesinha nunca é escolhida pelo papai, né, Lou? E aí o que que ela grava na mente dela? Não sou boa o suficiente. Preciso Papai não me ser escolheu. perfeita. Preciso ser perfeita. Alguma coisa eu tenho que eu não sou tão boa que eu não sou escolhida. E aí o que que a criança desenvolve nessa fase? A agilidade, a proatividade e a mente manda uma informação para o corpo seja rígido, seja rápido, seja ágil, seja esbelto, seja sexy, que assim você não vai ficar em segundo lugar. Ou seja, a gente traz essa informação para o corpo. São pessoas realmente, como tu falou, né? Pode ficar um pouquinho gordinha, não faz mal, tá sempre durinha, tá sempre, mesmo sem ir para academia, tem uma definição muscular, né? Porque justamente foi essa informação que a mente mandou para o corpo. E o que que acontece? São pessoas assim que muitas vezes a gente vai marcar alguma coisa e alguém já montou um grupo, a gente tá pensando e alguém da galera já arrumou um grupo, já arrumou um lugar para fazer a festa. É um rígido ou uma rígida, né, que é o nome desse traço, porque são pessoas que não deixam para depois, são extremamente ágeis. E também são pessoas extremamente perfeccionistas. São aquelas pessoas que fazem 1567 cursos, nunca conseguem pôr em prática, porque vou para o próximo, que eu ainda não estou tão boa nisso aqui, deixa mais um pouco, deixa, porque na realidade está tentando agradar o papai ou tentando agradar a mamãe inconscientemente. E o que que acontece com a gente, Lu? Basicamente, 95% das nossas ações são inconscientes, ou seja, dependendo conforme a nossa configuração, nós estamos inconscientemente trabalhando 95% para evitar essas 5 dores. Então, as nossas dores são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição ou exclusão, né? No meu caso, eu sou oral rígida, ou seja, 95% do tempo eu estou maquinando, trabalhando, agindo para não ser abandonada e para não ficar em segundo lugar, porque essas foram as dores mais fortes que eu senti, né? Então é inconsciente quando a gente é extremamente ágil ou como a gente está aqui se comunicando, falando, é porque a gente não quer ficar sozinha, é porque a gente não quer ficar em segundo lugar, né? E isso, Lô, tem tudo a ver com o nosso funcionamento, tanto no dia a dia e para nós mulheres, isso também tem uma conexão com o nosso ciclo menstrual, porque de acordo com os nossos hormônios, a gente age ou mais num traço de personalidade ou no outro. Lembrando, Lô, que todos nós temos os 5. Às vezes mais de um, às vezes mais de outro, mas todos nós sentimos as 5 sensações porque todos nós passamos por elas, né? Então, de acordo com a minha combinação de traço, eu sinto, eu penso e eu ajo de um jeito. Tu, de acordo com o teu percentual, que eu não tô lembrada, oral, é rígida oral, né? Rígida oral e. Ai, meu Deus. Acho que é psicopata o terceiro. E aí depois esquizoide e masoca tá igual. Ah, legal. Então é bem parecido com o meu. Mas assim, o teu gráfico, a gente costuma dizer que é o teu funcionamento. E aí o que que acontece, Lu? De acordo com aquilo que tu viveu lá atrás, é como tu funciona hoje. E de acordo com o teu ciclo menstrual, isso pode aumentar, potencializar ou diminuir. E aí então a gente entra nessa questão da nossa das nossas fases, né? Dos nossos ciclos, né? Desses nossos altos e baixos como mulher, né? Então, voltando no que tu disse, né? Você precisava descansar um pouquinho porque o oral é esse bebê
né? Essa criança interna, interior que a gente tem, que muitas vezes não dá conta de tudo, não tem gás e energia para fazer todas as coisas. Então a gente precisa, no meu caso é um cafezinho, no teu era um descanso, né? Então, conforme a gente conhece os nossos traços de personalidade, como a gente costuma dizer, dentro do corpo explica traço de caráter, né? Que nada mais Lou, do que a configuração da nossa mente, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem o poder desse conhecimento, desse funcionamento dos nossos traços, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, a gente consegue trazer para a consciência coisas que está sempre no inconsciente, mas a gente consegue tomar novas e melhores decisões, Sim. né? No caso dos traços de esquizoidia, de masoquista, a gente costuma dizer que são traços que não gostam de muita conexão com as pessoas, que gostam de ficar mais na caverna, não gostam de chamar atenção, porque um ficou bastante isolado lá dentro do útero, tentando não incomodar. O outro, quando alguém estava junto naquela fase, humilhava ele. Então, são duas. Porém, eles têm uma diferença bem grande com relação à emoção, né? O Sim, muito masoquista é sentimental. muito sentimental. O masoquista é muito sentimental, mas ele não gosta muito de falar sobre. E o esquizoide é muito objetivo, inclusive nas emoções. Exatamente, exatamente. Exatamente. É, Mas assim, trazendo assim para essa visão das luas, do ciclo, né? Do ciclo, vamos dizer assim, menstrual. Então a gente falando aqui única e exclusivamente para mulheres, porque homens não menstruam, homens não têm útero. É, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu hoje, tá? Eu ontem é o dia que eu danço forró. Eu vou para aula de forró, então minha rígida é trabalhada ali, né? Minha rígida tem espaço para ela brilhar e aparecer e tudo mais. E depois, normalmente, a gente sai para dançar. Porém, ontem aconteceu que que a gente chegou no local onde normalmente a gente vai dançar e estava tendo um sarau. E acabou que não dancei tanto quanto eu gostaria. Mas acabou que eu voltei para casa. É um dia que eu sei que eu volto para casa mais tarde. Então é um dia que eu sei que eu acabo dormindo menos. E como eu sabia que teria esta live hoje, eu sabia também que eu precisava cuidar do quê? Da minha oral. Então eu sabia que eu precisava comer coisas gostosas, como eu fiz hoje. Eu sabia que eu precisava me agradar de certas maneiras. Então, assim, hoje, por exemplo, um exemplo muito pequeno. Hoje eu fui e comprei um creme, que eu tô querendo ser ruiva novamente. Então, eu fui e comprei um creme que eu sei que ele tonaliza o cabelo conforme você vai utilizando ele. E hoje também eu escolhi tirar essa soneca. E ontem, querendo ou não, eu também apareci bastante, porque acabou que eu fui sorteada para ganhar uma arte. Então, tiveram vários momentos assim durante essa semana, e eu estou numa semana de quê? De lua. Eu não lembro se é lua crescente ou se é lua cheia, mas eu estou na. amanhã entra a lua crescente. Sim, mas é na minha lua. Eu não Ah, tá. lembro se é a Lua minha lua interna. interna, ela tá cheia ou se ela tá crescente. Porque eu acredito que eu tô na ovulação ou na pós-ovulação, eu não lembro agora. Eu Tá. não lembro agora. Mas assim, eu estou numa fase que eu quero, né, e gosto de aparecer, Uhum, né? uhum. E na Sim, fase em que eu estava realmente, na fase que eu estava crescendo, porque agora eu estou na cheia, acredito eu certo. não tive a oportunidade de exercer isso da minha rígida. Botar minha rígida para as pessoas verem e ser notada e tudo mais. Então, assim, eu sei o quanto agora vai ser importante. Por exemplo, nesta semana, que já já vai entrar a lua cheia, Uhum. eu sei o quanto vai ser importante. E era muito isso o papo que eu queria ter aqui, né? O quanto que a gente consegue lidar com os nossos traços
e as luas internas, as luas do nosso ciclo e em culminação também com o externo, né? Porque assim, não está errado nem certo você estar na mesma lua externa e interna, né? Tem muita gente que acha isso, né? Tipo, só que isso não tem muita influência, assim. É de acordo com a fase daquele seu momento específico, né? Sim, exatamente. E isso faz muita diferença porque, como eu estava te dizendo, os traços de esquizoidia e de masoquista, eles dois não gostam muito de aparecer, certo? Então, eles são traços mais recolhidos, que a gente chama que gosta mais de caverna, né? Os outros três traços, que é o da psicopatia, a oralidade e a rigidez, que são os meus três principais e os teus, super gostam de aparecer. Então, o que que acontece? Faz todo sentido isso que tu tá vivendo agora. Tu já naturalmente, sem ciclo menstrual, tu já tem uma vontade de aparecer. Quando tu tá na tua lua cheia, isso potencializa. Porque os teus hormônios também estão mais para cima, né? Então, o contrário para nós, na configuração, nós estamos falando da nossa configuração minha e tua, que é muito parecida, né? Então, o contrário também é verdadeiro. No meu caso, eu tenho muito pouco dos outros dois traços, que é a esquizoidia e masoquista. Então, eu tenho observado que quando eu entro, né, assim, indo da minha lua minguante para minha lua nova, né, que é o final, que é conhecido TPM, tempo para a mulher, tempo para meditar, né, que é realmente a tensão pré-menstrual, que o corpo se tensiona, né, e por conta dos hormônios, né, da baixa hormonal nesse período, eu observo que aí entra a minha esquizoidia e a parte do meu masoquista, que são traços extremamente criativos, mas que gostam de reclusão. Então, é no final do meu ciclo e entrando um novo ciclo, naquela virada ali, eu realmente gosto mais de ficar na caverna, eu gosto mais, entende? Então, eu hoje, Lô, eu observo muito isso, sabe? Em que dia que eu estou. Então, isso vai acontecer comigo no final da semana que vem, certo? Então, assim, eu tenho um compromisso na semana que vem, que é uma palestra. Eu já marquei, assim, tipo, para quinta-feira, porque de sexta, sábado, domingo em diante, os meus hormônios baixam e esse brilho que a Magda tem, desses três traços, eles dão uma sumida nessa fase do meu mês, né? Então, some, some, diminui essa minha necessidade de estar para fora e aumenta a minha necessidade de estar para dentro, que faz total sentido com esses outros dois traços, que são traços que sozinhos acabam criando mais coisas, acabam conseguindo executar projetos de criatividade, conseguem, né? Então, como é importante a gente entender, né, Lou? E eu, né, como outras mulheres, acredito que você também, estamos em fase de transição de carreira, de sair do corporativo, né, do movimento que a gente fica lá de segunda a sexta das 8 às 6 e muitas vezes não tem, né, uma florzinha que nem eu tenho aqui, incenso, e a gente que vem de uma outra cultura, de um outro movimento de vida, como isso faz diferença para a vida da gente, né? Eu, Magda, já tenho me auto-observado há 5 anos. Com os traços de caráter, há 2 anos, né? Eu tenho esse conhecimento que o Corpo Explica me proporcionou. Mas eu tenho observado isso, Lô. Eu tenho potencializado né? A gente é empreendedora, né, Lô? A gente precisa vender, a gente precisa comunicar, você precisa criar o conteúdo das suas lives, eu das minhas palestras. Então, eu uso a potência da minha personalidade, dos meus traços de caracteres, junto com o meu ciclo menstrual, para eu ser mais efetiva. E eu respeito isso, sabe, Lô? Então, no nosso caso, como empreendedora, nós temos o privilégio, né, de a gente conseguir adequar a nossa agenda no nosso mês de acordo com como vai estar a nossa energia. Só que no começo dá um pouquinho de trabalho a gente ter essa auto-observação, né? Dá, muito. Eu já faço isso desde a época do corporativo, né? Eu já me observava, de tipo, marcava algumas reuniões, dependendo do meu ciclo, algum tipo de eventos, né? Fazia eventos para 300 pessoas em 4 dias de seminário. Então, o que eu fazia? Quando a minha energia estava lá em cima, eu marcava as datas, bate-papos estratégicos
de acordo com o meu funcionamento. Então, eu sempre usei o meu fluxo natural, o meu fluxo, né, hormonal, a meu favor e não rebato. Entende? E nisso, Lô, é tão engraçado, porque se hoje TPM para mim só existe porque daí lá no finalzinho dela me dá uma vontade doida de comer doce. Eu, meu Deus, mas por que eu tô essa loucura de açúcar? Entende? Hoje eu não tenho mais aquilo que eu tinha de cólica, porque eu aceitei essa minha ciclicidade, eu aceitei a potência do ser mulher que eu sou, criativa, expansiva, mas também uma mulher de fases, como dizia a música, né, do Raimundo, mulher de fases, né? Que nada mais é do que a nossa realidade, não é, Lô? Sim, e uma coisa muito importante desse processo, desse caminho, é que assim, eu não sei você, mas eu acho que a maioria das pessoas, né, não tem ou não teve uma referência te mostrando e dizendo que é possível, é permitido, é realizável que você construa uma vida profissional, uma vida que você consiga equilibrar e aceitar e incluir essa ciclicidade. Isso socialmente falando, né? Tipo assim, minha mãe não era uma pessoa que reduzia as coisas. Mantinha ali o fazer, né? E é tipo, viveu a vida inteira trabalhando, é, concursada, inclusive. Então, o quanto que a gente. Isso também não influencia, né? O quanto que as referências também que a gente tem também é de romper essas barreiras para olhar para o ciclo de uma outra maneira, mais inclusiva e aceitar nós, né? Aceitar a nossa lua interna, aceitar a nossa lua externa. Ou seja, trazer também essa sabedoria que vem lá de bisavó, tataravó, né? Que foi sendo um pouco esquecida. Eu sei porque, assim, a mãe da minha mãe, eu sempre falo muito aqui de coisa de ancestralidade, né? Sempre trago isso. Eu sei porque, assim, a minha avó, que parte da minha infância, assim, eu fui muito ligada nela, muito, muito, muito. Porque, assim, na minha infância eu não ia pra creche, eu ia pra casa da minha avó. A creche era minha avó. Então, assim, o quanto que eu via que a minha avó, ela estava ali a todo instante fazendo tudo para todos. Ela não diminuía o ritmo por conta do ciclo dela, por conta de como ela estava, entende? Então, assim, quanto que isso também afeta da gente observar aquilo que nós construímos dentro do nosso, vamos dizer assim, subconsciente familiar ou subconsciente de quem nós somos, né? E isso também se afeta e se conecta com a personalidade. E eu falo disso da tataravó, da bisavó, por quê? Porque eu sei que minha bisavó, minhas bisavós, eram conectadas com a natureza, amavam, plantavam, plantavam coisas, ou uma delas costurava, e costurava muito bem. É, é, uma delas vendia ervas. Sei que minha avó levava minha mãe na curandeira para fazer a criança, entendeu? Então eu sei que tudo isso já vem de trás. Mas muitas vezes, como a gente está falando aqui de lua, a lua tem um lado brilhante e tem um lado escuro. E até quando a gente fala, por exemplo, da lua nova, a gente está falando de um lado escuro, né? E da lua minguante, a gente está falando de um escurecer. Então, é óbvio que tem uma fase, eu acho que também grande disso, né? Na ciclicidade eu acho que interação com isso, né? Me veio essa consciência aqui falando no momento. Uma ciclicidade até de interação com isso, de um momento a gente tinha muitas mulheres que olhavam para isso e praticavam isso de uma forma intuitiva, de uma forma natural, e que viam isso como algo normal e natural. Depois elas começaram a esconder isso a ponto de não existe, negar.
e colocar isso para trás. E agora isso está sendo ressurgindo por tantas outras mulheres e começarem a observar e começarem a traçar com outros tipos de ciências, né? Porque isso, querendo ou não, uma ciência ancestral é um Exatamente. conhecimento, É uma sabedoria, é uma né? sabedoria. E é engraçado, assim, né? Porque, na verdade, como tu tá dizendo, a gente perdeu isso, né, com o passar dos anos, mas a gente está no movimento também de retomar isso, né? A própria pandemia traz isso, né? O próprio mundo online, nada mais do que nós estamos fazendo, eu e você aqui, nós estamos sentadas, né? Na nossa varanda de nossas casas, tomando um chazinho, só que esse agora a varanda de a casa é um apartamento, esse chazinho é um café, e nada mais é do que uma conversa de comadres, isso, que se perdeu bastante, né? Nos últimos anos, né? Até por conta de toda a questão da revolução industrial, por conta da mulher no mercado de trabalho, né? A questão da pílula para evitar, né, a gravidez e para regular os hormônios, né? Eu sou uma pessoa que faz 5 anos que eu abri mão disso, né? Por conta do que eu estudei com relação à trombose e várias outras questões, várias doenças, câncer e tantas outras coisas, né? Mas enfim, foi uma decisão minha e tá tudo certo para quem quer, né, segue com o seu ciclo, o seu método contraceptivo, porque a gente tem que entender o que realmente nós somos um ser de fases, né? Diferente do ser humano homem, né? Que é linear. Nós não somos linear, a gente justamente nós não somos linear por conta daquilo que tu disse, nós temos útero, nós somos uma potência criadora, né? E para ser essa potência criadora mulher que nós somos, a gente precisa realmente, né, viver essas 4 fases, essas ondulações, né, do nossos meses, nossas semanas, enfim, né? E isso é muito importante para a gente também se respeitar, a gente se entender como mulher, né? Eu percebo assim, em algumas rodas, algumas conversas de mulheres, ai, odeio menstruação, odeio. Nossa, então você odeia a sua possibilidade de gerar vida, porque nada mais é, né, do A maior Criador. força criativa que tem é dada a nós. Exato, então assim, ó, o Criador, Deus, o Deus da compreensão de cada um de nós, não importa quem nos trouxe para esse mundo, ele deu esse poder para nós mulheres, para nós sermos criadoras, né? E gerarmos vida, né? Só que junto com isso vem a questão hormonal, vem a questão de que, né, ao meu ver, Lou, nós somos equivalentes, homens e mulheres, mas nós não somos iguais, não tem como a gente ser igual, a gente gera vida, os homens não geram, os homens têm uma linearidade, a gente tem realmente os nossos altos e baixos de acordo com os nossos, com a nossa, com o nosso ciclo interno, né? E é engraçado quando tu diz assim, né, que no passado a gente estava muito mais conectado, no passado a gente tinha, né, as mulheres usavam mais essa sabedoria. É muito interessante como o nosso corpo chama para isso, né? Eu hoje não estou no corporativo, estou trabalhando, né, como empreendedora. Mas na época que eu estava no corporativo, eu achava muito curioso e só hoje eu entendo isso, né? Por que quando a gente está trabalhando num escritório, ou por que quando a gente está num grupo, todas as mulheres parece que vão menstruando todo mundo junto? Isso é a sabedoria do nosso corpo, né? Porque lá antigamente, se a gente for assistir o filme A Tenda Vermelha ou algum livro com esse cunho, né, de explicação, lá antigamente já era assim, né? As mulheres, quando estavam no período menstrual, elas se recolhiam, né, para uma tenda própria para mulheres e elas se cuidavam umas às outras. Porque vamos combinar, né, Lou? Só uma mulher sabe o que uma mulher precisa. Uma bolsa de água quentinha, uma meia quentinha no pé, um chocolatinho, um chá. Então não tem coisa melhor do que mulher, né, dar essa mão, fazer este acolhimento nesse período que é realmente um período de morte, né? A doutora Clarissa Pinkola Estes, no livro Mulheres que Correm com Lobos, ela fala muito isso, né? Dessa ciclicidade da mulher e desse ciclo de vida, morte e vida. Ou seja, quando a gente menstrua, nada mais é do que o corpo, né?
colocando para fora aquilo que não gerou vida, né? E aí a gente renasce de novo. Por isso que daí no próximo ciclo a gente começa tudo de novo, né? E isso é tão bonito, essa dança de hormônios, essa dança dessa ciclicidade que a gente tem, mas a gente precisa sempre, né, Lô, estar buscando, nos conhecendo, entendendo, nos aceitando, né? E aceitando essa nossa humanidade. Você comentou a respeito da sua mãe, da sua ancestralidade, eu falo da minha também, né? E eu venho ainda, quem sabe meus sobrinhos, minhas sobrinhas e meus filhos, né? Se um dia eu tivermos, possam viver diferente de mim, dessa geração, num sentido de a gente respeitar o nosso ciclo. A gente não é o mês inteiro na mesma energia, não. A gente não consegue trabalhar na mesma potência de quando a gente está na ovulação. Eu costumo dizer que no meu período de ovulação, e eu já percebo isso há 5 anos, né? O meu período de ovulação é engraçado, eu vendo casa pegando fogo se precisar, existe uma energia dentro de mim, eu tô mais brilhante, o meu cabelo tá mais, sabe? Então, eu tô o mês inteiro assim, não, é aquele período, é aquela data. No outro período que vai baixando o hormônio, eu estou boa para outras coisas, eu estou boa para um tempo de recolhimento, eu estou boa para outras habilidades, que é o que você acabou de falar, né? Do escurecer, né? Da lua minguante, que é a escuridão da lua nova, né? Então é tão lindo quando a gente se permite isso, né? A esse tipo de sabedoria. A gente vai mais no flow. Eu me enxergo assim, pelo menos, né? Sim. Já nesses 5 anos que eu me observo e nos 2 anos últimos agora com o Corpo Explica, com a informação dos traços de caracteres, eu justamente busco trabalhar naquilo que eu tô naquele momento para aquilo. Se é para criatividade, se é para expansão, se é para extroversão ou para introspecção, né? Mas, Lô, dá trabalho, não é? Dá. Cruzar essas informações, respeitar essas informações. Primeiro que assim, eu vou te dizer o que eu fiz assim, quando eu comecei, esse ano comecei a fazer isso. Comecei a cruzar a minha interna com a externa, para saber os melhores momentos para as ações que precisam ser feitas. E a energia de cada uma das luas, né? Pegando cada uma das 4 fases. Mas assim, não é trabalhinho. Porque a pessoa aqui tomou por anos pílula direto. Eu acho que eu tomei dos meus 16 ou 17 sem interromper, assim, tá? Eu acho que eu tomei pílula a vida toda, quase que a vida toda. Eu parei de tomar pílula, foi quando? Foi em 2014. 2014, eu acho. Então tem 6 anos que eu parei de tomar. Mas antes disso, eu tomei por alguns bons anos, não sei quantos exatamente, porque eu comecei a tomar pílula com 16, 17, porque meu ciclo menstrual era muito inconstante. Era muito desafiador mesmo, assim. De eu ficar muito irritada com muita facilidade, por exemplo. Assim, coitado do meu primeiro namorado, de verdade. Acho que ele foi um santo. Um santo, porque para ele lidar com as alterações de humor que eu tinha, e para como eu agia, e assim, minha família também. Porque o quanto eu mudava e oscilava era muito constante. E meu ciclo, ele também não era um ciclo de ou 28 ou 25 dias certinho, sabe? Eu não tinha uma constância de nada, nem emocional, nem de período, assim. Então, eu comecei no objetivo de regular. E depois eu tive essa fase aí que você contou das mulheres que falam, não gosto de menstruar, e portanto eu parei. E eu tomava direto justamente para não menstruar, e eu não menstruava. Passamos todas as E depois eu parei de tomar, e aí eu comecei a ouvir meu corpo. Logo depois disso também, uma grande amiga minha teve um problema de trombose que ela quase morreu
justamente por conta de pílula, que teve um trombo no cérebro dela. Então, assim, como isso também é sério, né? É bem sério o quanto a gente tem um efeito colateral, mas não vamos entrar nesse papo, nesse assunto da pílula. O ponto aqui não é esse. É o quanto que a gente tem a capacidade e a possibilidade de se ouvir, de se entender, tá? E que existe isso, existe essa possibilidade, existe uma maneira de que se faça isso e de que se olhe para os ciclos O e Oral que tá se puxando. olhe e que se olhe para os ciclos de uma maneira mais respeitosa aos nossos corpos, aos nossos momentos e também a quem nós somos, na maneira única que somos. Exatamente. E aí, olhando justamente para a formação dos traços de caráter. Por quê? Se temos todos os 5 traços de caráter, obviamente que em porcentagens, em quantidades diferentes, nós somos todos únicos e únicas. Então, como que podemos utilizar isso a nosso favor? Em vez de dizer, porque é muito ruim para mim, porque eu quero ser perfeita em tudo. E aí, como eu quero ser perfeita em tudo, eu sou muito perfeccionista e acabo não fazendo nada. Um exemplo aqui, como eu tenho muito medo de fazer errado, eu acabo planejando e não executo. É um problema aí, o primeiro problema que eu falei é o problema de rígida. O segundo problema que eu falei é o problema de masoquista. E aí, como que a gente consegue utilizar isso a favor? Por exemplo, a gente debate muito esses papos, eu e Mac. Por exemplo, há algumas semanas atrás a gente estava aí na mesma fase do ciclo, né? Quase que na mesma exata data, quase. Então estávamos muito introspectivas, estávamos muito querendo ficar quieta, estávamos muito num. Então, vamos dizendo assim, em traços de caráter, uma maneira bem exagerada. A gente estava muito esquizoide de masoca. E oral, vamos dizer assim, na dor. Oral na dor também, né? Então, num momento de que precisávamos ser acolhidos, cuidados, ficar debaixo da coberta, quase não falar com ninguém e tudo. Mas existem formas de a gente cuidar desses pontos para que outros possam se sobressair, não é? Exatamente. E até porque, né, Lou, se a gente vai cuidando ao longo do dia, ao longo da semana, né? Porque vamos lá, Lou, nada mais é né, a questão do nosso ciclo, né? O que a gente vive, né, durante a nossa fase, ela canaliza depois realmente na tensão pré-menstrual, né? Então, vamos lá. É como se a gente fosse um ser coletor de tudo, né? De energia, de informação, né? Então, o que acontece? Dependendo como a gente vive esse ciclo, a gente vai ter o mais cólico, menos cólico, ou vai querer mais acolhimento, ou vai querer mais caverna, ou menos. Então, se a gente consegue se respeitar ao longo do tempo, certo? A gente não chega num estado onde o corpo precisa ficar ali 2, 3 dias morrendo de cólica, porque nada mais é também do que isso, né? É o momento do mês onde a gente daí se permite a esculhambar com todo mundo, a falar o que quer, o que pensa. Por quê? Porque na verdade vem engolindo sapos, certo? O mês inteiro, não veio descansando, não veio. Aí chega numa baixa hormonal, o corpo vai responder, né? Então a gente tem, assim, principalmente dentro da escola, o Corpo Explica, uma construção onde a gente precisa ir cuidando e fazendo a manutenção dos nossos traços de personalidade, né? Se a gente vai cuidando dele ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, não chega
num rompante de ansiedade, de crise de estresse, de depressão, né? E quem de nós nunca passou por isso, né? Todos nós já passamos em algum momento por algumas dessas situações emocionais, desses sintomas emocionais. Mas por quê? Porque a gente liga o piloto automático, a gente acha que a gente é uma máquina, faca na caveira e vamos para frente, né? Então, na verdade, a gente é um ser humano de ciclos. Então, altos e baixos, e a partir do momento que a gente respeita isso, a gente não, o corpo e a mente, elas não precisam fazer nenhuma doença, certo? Porque na verdade, quando o corpo e a nossa mente fazem doença, seja uma doença física no corpo, uma doença emocional na mente, o que está acontecendo? É um sinal de que essa mente está esgotada, é sinal de que precisa parar. Algo precisa ser visto aqui, algo precisa ser é, processado, elaborado, por assim dizer, né? Então, a partir do momento que a gente vai cuidando das nossas emoções, para que não chegue nesse desgaste físico e emocional, a vida se torna mais fluida. O problema, Lou, é que a gente entra num piloto automático de faca na caveira, de estilo Bop de ser, né? Assim, de aquela frase típica do Bop, agora me fugiu, mas pede para sair, né? Não aguenta, pede para sair. Esse é o padrão do mundo em que nós vivemos hoje. E aí o que acontece? A gente não foi projetado para sermos máquinas, né? A gente tem a nossa humanidade, né? E aí, retomando o gancho da questão do perfeccionismo, que é uma das é um dos maiores mal, né, por assim dizer, é um dos piores, assim, da mulher. Porque a gente quer ser perfeito o tempo todo, a gente quer ser boa mãe, boa funcionária, boa empreendedora, boa filha, boa em tudo. E aí, onde é que fica a nossa humanidade? Nós não viemos nesse plano, nessa terra, para sermos mulher guerreira. A gente veio para ser mulher humana, né? A Diana, a Mulher Maravilha, ela existe muito bonito nos desenhos, na Marvel, né? Mas na vida real não é assim, né? E a gente traz esse arquétipo para a vida da gente, né? De não, eu dou conta, eu funciono, eu sou assim. E muitas das vezes, e no meu caso, né, Lô, eu trabalho com mentoria de vida para pessoas, né? O meu público maior hoje, 70% são mulheres, né? Algumas mulheres, quando chegam até a mim, já estão num estado assim, tão avançado do cansaço físico e mental, que aí o corpo já está escolhendo fazer doenças sérias, né? Que a pessoa precisa assim, de tratamentos assim longos, né? Então, assim, o Tipo papo aqui fibromialgia, algo assim. Que é tipo assim, é uma doença que você não consegue carregar nada. Então você estava carregando tudo. E agora seu corpo está dizendo não pode mais carregar. E aí eu faço uma conexão com algo que eu estava lendo hoje, que tem momentos no nosso ciclo que a gente incha, né? E inchar é água. Então, assim, quanto que. E água fala de quê? Emoção. O quanto que muitas vezes a gente precisa aumentar o nosso tamanho para ver que a gente precisa olhar para as nossas emoções. E Lua é um planeta completo e totalmente conectado a emoções. totalmente, bastante. E é engraçado tu falar, né, a respeito do nosso inchar como mulher nessas fases, né? Isso também está bastante ligado ao traço de caráter da oralidade e do masoquista, né? Que são dois traços que, para chamar atenção, muitas vezes também se Aumenta. tornam usados, se tornam grandes, ganham peso, né? Por quê? Porque não, são os dois traços mais sentimentais, né? Os dois traços sentimentais, na realidade, que não estão lidando com os sentimentos, certo? E aí a forma de o corpo encontrar um jeito de precisamos elaborar esses sentimentos, precisamos resolver alguma coisa aqui, é ganhar peso. No meu caso,
Eu já pesei, eu hoje estou na fase de 62, 63 quilos, eu já cheguei a pesar quase 90 quilos, né? Numa fase, na minha primeira crise de depressão há 10, 12 anos atrás. Então, hoje, com esse conhecimento que eu tenho dos traços de personalidade, né? Da minha formação, dos meus caracteres mentais, eu entendo que naquela época foi um jeito, a minha emoção estava doente e foi um jeito da minha mente chamar a atenção do meu corpo ganhando peso, como eu tenho a minha maior emoção que eu mais sinto é a do abandono. Uma vez que a gente vai ficando grande, alguém vai ver aqui, nem que seja para referência. Tá vendo aquela gordinha? No meu caso, naquela época eu era ruiva, aquela do cabelo vermelho, bem gordinha lá no canto, chamou atenção. Ufa, já tô, entende? Embora seja uma forma negativa de chamar Uhum. atenção, ainda assim alguém tá me vendo, ainda assim eu tô sendo notada, eu tô sendo vista, Isso né? aconteceu comigo também. Quando eu morei na Itália, eu cheguei a pesar, eu acho que uns 80 quilos. Hoje em dia eu tô mais ou menos aí que nem você. É, mas isso também foi um reflexo emocional. E hoje em dia eu sei completamente. Porque naquela fase, logo que eu me mudei para lá, foram muitas mudanças ao mesmo tempo. E foi a primeira vez na vida que eu tive crise de ansiedade. Foi a primeira vez na vida que eu tive, tipo assim, primeira vez não, foi a segunda. Mas foi a segunda vez que eu estava sozinha e tive um problema emocional a um ponto tão intenso. Porque a primeira vez que eu tive uma situação assim, foi na época do vestibular, ali com os 18 anos, que eu tive um problema neurológico que ninguém sabe o que que era até hoje. Assim, tipo, nunca se descobriu e aí a solução dos médicos foi: você precisa fazer terapia. Porque eu fiz de todos os tipos de exames que poderiam ser feitos e não se encontrava nada que pudesse dizer o que que era. Eu simplesmente, quando eu estava nesses momentos de crise, eu não conseguia olhar para a pessoa no olho, eu olhava só para cima. E minha língua inchava e meu maxilar deslocava, literalmente, assim. Exato. E aí, isso não foi. Eu não engordei nessa época, mas eu tive reflexos corporais, principalmente faciais, de neurológicos, que eu fiz tudo quanto é tipo de exame, e dava tudo. Você está normal, saudável, normal. Foi o momento que eu comecei a ir para o autoconhecimento, foi o momento que eu comecei a ir para a terapia, foi o momento que eu comecei a olhar para mim e começar a entender como que eu funcionava, como que eu queria as coisas. Foi um momento que eu comecei. Mas aí depois, quando eu fui para a Itália e aí eu estava completa e totalmente sozinha, tendo que lidar com tudo sozinha, foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade. Realmente tive uma crise de ansiedade. E aí, dali em diante, eu engordei muito. Muito, 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 muito. Se você vê uma foto minha dessa época e você vê Louise agora, você fica assim, é outra pessoa. Igual eu, então. É É igual eu. exatamente. Mas eu vejo muito, Meg, como esses momentos, essas fases, elas estão ali justamente para que a gente possa brilhar depois. A lua fica escura para que ela possa brilhar depois. Não estou dizendo que a gente deva colocar isso como uma regra para tudo. A gente tem que ficar a todo momento indo lá no fim do poço, depois a gente vai ter que subir. Não. Mas a vida é feita de ciclos. É isso Acho que era mesmo. mais ou menos isso que queríamos conversar aqui hoje. É isso, meu, muito, muito isso, Lô. Eu vejo assim, ó, eu até costumo falar para as pessoas que chegam até a mim, né? Eu já atendia, né, e atendo vários tipos de situação, profissional, financeira, familiar, né, luto, divórcio, né? E algumas pessoas, assim, quando chegam para mim, dizem assim, nossa, mas para mim não tem mais solução. Eu tô assim, numa situação que eu tô no fundo do poço. E aí eu sempre pergunto para as pessoas: você tem certeza que você já chegou no fundo do poço?
Não, para mim daqui, então que bom. Se você já chegou no fundo do poço, não tem como vir mais. Então só existe um caminho, é para cima. Entende? Não, existe até uma música, né, que fala, em alguns momentos da nossa vida, a única saída é para dentro. Não tem como. Então, e isso, o autoconhecimento é muito lindo, né? Às vezes tem que vir. Algumas pessoas, Lou, vão pelo amor, outras pessoas vão pela dor. Foi o teu caso. Tu precisou desenvolver, né, uma situação emocional, eu também, para eu estar hoje melhor do que eu estava desde 15 anos atrás. Né? Então, é como tu acabou de dizer, é uma via de regra? Não, não é uma via de regra. Mas se você chegou nesse ponto, bem-vindo à vida adulta, bem-vindo ao mundo real. Mas o mais interessante disso tudo é a gente entender então a nossa vulnerabilidade, entender que eu estou no fundo do poço, ok, certo? Então agora eu preciso que alguém me tire daqui, né? E é por isso que existe tantas formas de terapia, o que eu trabalho com criatividade, o que eu trabalho como mentoria, né? Então, aí a gente realmente vê que alguém precisa jogar uma corda lá pra gente e a gente vai puxando. A gente vai dar uns 2, 3 para cima, volta, dá uma escorregada, vai, volta, né? Até que a gente volte, de fato, à superfície, né? Então, se quando chega no fundo do poço, não tem mais para onde cair. Se você já chegou no fundo do abismo e se acomodou ali, bom, então agora vamos ver como é que a gente faz para sair disso, né? A questão, e principalmente a gente voltando para os traços de caracteres, né? Um dos traços mais complexo de aceitar isso é justamente da rigidez, né? Por quê? Porque ela se sente traída e ela quer ser perfeita e sozinha, porque lá atrás o papai já me traiu, já me trocou pelo futebol, pelo jogo, pela mamãe, por todo mundo. E o homem também é a mesma coisa, é esse sentimento que ele traz para a vida dele. Então, para as pessoas que têm esse traço de personalidade mais forte, reconhecer a humanidade, reconhecer a vulnerabilidade e reconhecer de que você tendo ajuda, você consegue sair sozinha desse poço? Legal, com certeza você vai conseguir, porque você tem força para isso. Mas se você aceitar que alguém joga essa corda para ti e que te conduza por esse trilho, vai ser mais rápido, vai ser menos difícil, vai ser menos dolorido, não é? Então, a beleza de tudo isso é essa, não é, Lô? É a gente entender essa nossa humanidade, entender essa possibilidade de que existem pessoas com o teu trabalho, com o meu trabalho, que estamos aqui para servir, certo? Não apenas só com a nossa técnica, né? Porque eu tenho uma técnica, você tem outra. Nós fazemos em caminhos paralelos, basicamente, coisas parecidas, que é autodesenvolver as pessoas. Só que além da técnica que a Mag tem, além da técnica da criatividade, da criação que a Lou tem, existe uma história de vida por trás disso. Existe uma pessoa que já passou por crise de ansiedade do outro lado do mundo. Né? Existe uma pessoa que passou por uma crise de ansiedade dentro da pandemia. Então, isso também ajuda. Né? Então, quando a gente consegue dar a mão para uma pessoa que tem uma técnica e principalmente que já passou por essa situação, seja uma situação de transição de carreira, seja de divórcio, seja de ansiedade, a pessoa já trilhou aquele caminho. Então fica menos sofrido. Fica fácil? Não, fácil não é. A gente precisa também ser realista, né, Lou? Não é fácil, a vida de adulto não é fácil, né? Eu tenho uma professora que ela costuma dizer assim, seja adulto e chore na sua coluna ereta, chora que tem que chorar. Não faça cobrinha no chão igual criança, esperneia. E isso não funciona, né? Então, a gente precisa entender a nossa criança interior, acolher a nossa criança interior e, se for necessário, buscar sim ajuda. Tá tudo certo em pedir ajuda, em contar com o apoio de outra pessoa. Não é mais tranquilo, Lô? É muito mais tranquilo. Inclusive, tem uma live aqui dessa série que a gente falou sobre pedir ajuda, que é um desafio, né? Para muitas pessoas. Mas uma coisa que me vem muito na cabeça, para a gente poder começar o encerramento, é
É uma frase que eu já ouvi e eu levei para mim quando eu senti que eu estava no fundo do poço. Se você está sentindo que você está no fundo do poço, então aproveita, olha para cima, aproveita a vista. A vista vai ser ótima, não vai ter nada atrapalhando a sua vista. Nada, não tem nem como ter alguma coisa atrapalhando a sua vista. Então aproveita o céu, seja ele estrelado, seja ele com nuvens. Aproveite o momento que você está tendo de parar para que algo seja mudado e alterado. E entenda que é possível ter ajuda. É super possível ter ajuda. É super possível. É que nem quando o, o aluno está pronto, o mestre aparece. É mais ou menos isso. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E vice-versa, né? Exatamente. Nessa frase, trazendo para o contexto mais do sagrado feminino, a Clarissa Pinkola Estes fala no prefácio do Mulheres que Correm com Lobos que aquilo que você estava procurando já estava à sua procura. Né? Então, aqui, essa nossa necessidade, porque existe, nada mais é do que uma ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão, o luto, qualquer que seja dos nossos sofrimentos emocionais, nada mais é do que uma busca da nossa alma por algo que não está, algo está errado, né? Então, quando a gente vai para esse movimento de buscar né, o que tem aí nessa situação, é isso que acontece, a gente realmente de fato encontra, né, Lu? Eu sou muito feliz de ter encontrado uma outra mulher, uma mulher mais ereta na sua coluna, uma mulher mais madura, mais conhecedora de si mesmo, né? Então, faz parte. Tudo uma jornada, né? Nós não estamos prontos e acabados, né? Bert Hellinger diz isso, né? Só na morte existe perfeição. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está numa constante evolução, na jornada da vida, buscando nos tornarmos adultos saudáveis, não é? Exatamente. Bom, eu como terapeuta de Theta Healing também, além de uma pessoa que faz muito com a criatividade, eu gosto sempre de trazer o quanto que a arte nos tira desses lugares. A arte sempre nos tira desses lugares. E a Vaiana, que é a criadora da técnica do Theta Healing, ela é uma artista e ela fala disso também. Então, o quanto que muitas vezes é um caminho mais simples. Não estou dizendo que é fácil, mas mais simples, porque simples não quer dizer fácil. É um caminho mais simples do que a gente pensa. Então, por que não? Você não pode simplesmente então ficar ali aproveitando o local e vendo a vista, né? Por que não você não pode aproveitar a lua que está te convidando a chorar? A lua que está te convidando a mexer naquela terra ali que não tá legal, que não tá cheirando bem. E muitas vezes isso é o que vai se fazer necessário, né? Não tem como um fósforo não iluminar uma escuridão. E não tem como a gente não ver isso na gente, nem que a gente precise de ajuda. E muitas vezes a gente precisa mesmo. Meg, eu queria que você trouxesse uma fala, uma frase, qualquer coisa, só para a gente poder encerrar esse bate-papo sobre ciclos e personalidade. Então, Lô, primeiro quero te agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo de comadres, né? E é isso, assim, isso é um convite, né, Lou? Aquilo que realmente você está buscando também está à sua procura. Então, se permita, relaxe, né? Seja flexível, vamos tentar ser como um bambu, né? Buscar aí uma flexibilidade, deixar a coisa da forma que tem que acontecer, vai acontecer, né? Então, o convite é realmente esse, assim, né? A gente se permitir, né? Se permitir viver o que você está vivendo na sua fase, né? Mas também se permitir ser vulnerável, se permitir ser cuidada, né? Se permitir que uma amiga ajude, que a mentora ajude, que o maridão ajude também, né?
A gente às vezes até, né, nessa gana do perfeccionismo, a gente lava a louça, a gente limpa a casa, porque melhor é fazer do que os outros fazer, que os outros não dão conta. Eu sou boa o suficiente, eu dou conta. Se não for fazer do meu jeito, é melhor. Entende? Então, assim, ó, sabe, essa permissão, né, de não ser tão mecanizada, de não ser tão rígida, que é, né, esse nosso principal traço, meu e teu, assim, né, que a gente precisa realmente deixar fluir, deixar as coisas serem como é, né? E não buscar tentar controlar todas as coisas. Vamos tentar controlar só nós mesmos e já está de bom tamanho. Agora, controlar a pandemia, a economia, a política, o marido, a casa, o chefe, o trabalho, não funciona. Isso só traz para a gente um peso, né? Um peso no nosso corpo, dor na coluna, dor na lombar, fibromialgia. Enfim, então o convite é esse. Venha Sim, buscar aquilo que já está te buscando, aquilo que já está te procurando. exato. O que você busca está te buscando. Eu amo essa frase. A primeira vez que eu ouvi essa frase, acho que foi em inglês. Foi What you seek is seeking you. Então eu diria para todos vocês que não seguem Meg, que sigam. Todos vocês que vieram por Meg não me seguem, também me sigam. Porque eu trago muitas coisas aqui. Opa, travou? Voltou. Voltou. Eu trago muitas coisas aqui sobre, por exemplo, eu falo muito sobre relacionamento, sobre amor, sobre relacionamento com si. Apesar do meu tópico principal ser arte, intuição e teta healing e tudo mais, muitas pessoas me procuram sobre essa questão amorosa, né? Então, assim, só uma dica, assim, continuem acompanhando que tem umas coisas muito interessantes que estão acontecendo aqui. Meg, eu agradeço demais a sua presença aqui, agradeço demais a sua fala aqui. Foi um prazer essa nossa conversa sobre os ciclos lunares, personalidade, e que a gente falou também de tantas outras coisas, de ancestralidade, de família. Inclusive, quando você começou a falar da sua mãe, minha mãe apareceu aqui. Adorei. Legal. Sincronia. Exato. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. E eu tenho um lembrete. Para quem está vendo aqui, esse mês, esse fim de ano, eu ainda tenho vagas para sessão de Theta Healing, para Guide Flow e para divórcio energético. Então, quem quiser agendar, entre em contato comigo pelo direct, porque tem pouca vaga. Então, já entra em contato que é para não perder, viu? E vamos virar já o ano já com tudo, né, encaminhado. Exato. Resolvido não, né, Lô? Eu também estou com a minha agenda aí, tanto de análise corporal quanto de mentoria, por assim dizer, também já bem encaminhada, mas ainda existem umas vagas e as pessoas que têm chegado até mim, eu tenho falado, vamos usar essas últimas semanas do ano, não para resolver 2021, mas para ver o que acertamos em 2021 e o que podemos potencializar em 2021. Em 2022. E o traço, o mapa dos caracteres ajuda muito nisso. A partir do momento que a gente tem o mapa na mão, a gente consegue enxergar quais foram os traços que entraram na dor, por que a gente travou no profissional, nas finanças, no relacionamento e com isso tomar diretrizes para o próximo ano. Então, é muito auspicioso esse momento para isso, não é, Lô? Para a gente cuidar de quem realmente importa. A pessoa, eu não sei aí para você, eu acho que é mais ou menos parecido contigo aí também. Mas para mim, a pessoa mais importante da minha vida é essa que vos fala. Porque é isso aí. Porque quando eu estou bem, a família vai bem, todo mundo, entende? Agora, se eu não estou cuidando de mim, eu não estou me acolhendo, eu não estou olhando e tendo autocuidado comigo mesma, como é que as outras coisas vão ficar bem, não é, Lô? Então, nada melhor do que esse momento auspicioso de virada de ano para gente olhar aí e seguir adiante, né, nessa jornada, nessa caminhada da vida, um passo por cada vez e vivendo sempre a nossa potencialidade, as nossas habilidades. É isso aí, minha linda. Gratidão, tá? Obrigada. Então é isso, minhas queridas. Vai ficar salvo aqui para quem não pegou desde o começo. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct, tá? E é isso. Um beijo.
Até mais. Beijão, boa tarde, tchau, tchau.